Mais um jogo de extrema importância para a Macaca e mais uma vez com apoio da torcida no Moisés Lucarelli. Buscando reabilitação na Série B após a derrota para a Chapecoense, a Alvinegra recebe o Sport hoje às 7 horas da noite dentro de casa. E vindo de 5 vitórias consecutivas no Majestoso, a Macaca espera fazer hoje mais uma vítima dentro do próprio domínio. Eu espero um confronto mais difícil do que foi contra o Bahia. A competitividade das duas equipes é maior. Né? A competitividade do Sport, mesmo não estando na frente do Bahia, é uma competitividade maior. E eu conheço bem, temos acompanhado e muito o adversário, esse adversário. E esses números que você falou são significativos. Né? Eles estão tendo uma dificuldade de números de gols pró, mas ao mesmo tempo é um time que define muito a gol. Em toda a história, o retrospecto entre as duas equipes é muito equilibrado. São 9 vitórias para cada lado, além de 7 empates. Mas aqui dentro do Majestoso é a Ponte quem domina o histórico. Isso porque as 9 vitórias conquistadas pela Alvinegra foram aqui dentro e, é claro, sempre com o apoio do torcedor. A Ponte, em jogos que nosso torcedor esteve totalmente presente, foi muito importante. Haja visto o clássico. Haja visto o jogo contra o Bahia, haja visto o jogo contra o Vasco. Quer dizer, o nosso torcedor nos estimula muito a buscar resultado aqui dentro de casa e nós contamos com essa torcida. Sem poder contar com o suspenso Leonaldi, Hélio dos Anjos não vai poder levar a campo mais uma vez a equipe considerada como ideal pelo treinador. Inclusive, durante toda a competição, Hélio só conseguiu repetir a escalação em 3 oportunidades. O principal motivo para isso é o fato da Macaca ser a equipe mais indisciplinada do campeonato. Tão indisciplinada que na rodada passada 3 jogadores nem viajaram a Chapecó por esse mesmo motivo. Mas agora contra o Sport, o zagueiro Matheus Silva, o lateral esquerdo Arthur e o meia Alisson voltam a ficar à disposição do treinador e devem iniciar entre os titulares. Com isso, o Hélio pode levar a campo uma equipe com Kaique França no gol, Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur na zaga, Amaral, Fraga, o Alisson e Elvis no meio e mais à frente, Fecim e Luca. Agora as 2 próximas rodadas vão ser no Majestoso. Além do Sport, na noite de hoje, a Macaca também recebe o Ituano na próxima terça-feira. E caso consiga essas 2 vitórias, a Ponte chega ainda mais perto dos sonhados 45 pontos. Nós temos agora 2 decisões dentro de casa. Decisões para você, de uma vez por todas, aproximar do grupo 45, né, do número 45, e, consequentemente, pelo que pode acontecer nessas rodadas, você pode também continuar sonhando com algo mais. E para lotar o Moisés Lucarelli novamente, a Ponte segue com a promoção de ingressos. Com as bilheterias abertas até o horário da partida, o torcedor interessado em comparecer ao Majestoso vai pagar R$ 20 a inteira e 10 a meia entrada para arquibancada e também para geral. Enquanto para o setor VIP, os preços variam entre R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia entrada. E agora as informações do esporte na reportagem de Paulo de Tarso. O Sport segue de olho no G4 da Série B e o jogo de hoje contra a Ponte Preta, em Campinas, é fundamental para as pretensões do Leão. E para alcançar o objetivo, tem que melhorar o retrospecto longe do Recife. Até o momento, apenas uma vitória para os pernambucanos. 1-0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, no mês de maio, pela 7ª rodada da competição. O que falta realmente é buscar esses pontos fora de casa. Todas as equipes que lutam ali para estar no G4 ou que estão no G4 são porque buscaram esses pontos fora de casa, fizeram o dever de casa e também fora de casa buscaram esses pontos. Então a nossa maior luta hoje tem sido realmente esses pontos fora de casa. Então... E para o jogo de hoje, o técnico Claudinei Oliveira vai mexer na formação titular de sua equipe. Fábio Alemão, na zaga, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Luciano Juba está de volta para o ataque. Quem pode reaparecer na zaga é Rafael Thierry, após quase 2 meses no departamento médico. E o lateral esquerdo Sander ainda vai ser reavaliado. Muito obrigado, Paulo de Tarso, com as informações do esporte, adversário da Macaca. CH, você que estará na transmissão do jogo de hoje pela Rádio Bandeirantes. A Ponte tem 5 vitórias consecutivas em casa. É um handicap, mas enfrenta um esporte que está
nessa partida lutando para definir o que é que ele vai fazer na competição. Ou segue em frente apenas e tão somente para se manter na Série B, ou ganha a partida e vai numa luta para tentar uma das 4 vagas, principalmente porque o Vasco está oscilando na competição. O que você acha que vai acontecer hoje à noite? É um jogo perigosíssimo. Esse esporte, apesar da irregularidade no campeonato, tem que ser muito respeitado pela história e pelo time que tem atual. É um time bem montado, é um time com jogadores de valor. Então a Ponte vai ter que jogar muito futebol. E para a Ponte jogar muito futebol e vencer, na minha opinião, Batista, passa por um aspecto muito importante. A escolha de quem vai jogar no lugar do Leonaldi. O meio-campo da Ponte, nas vitórias que conquistou dentro de casa, foi o ponto alto do time. E nessas vitórias, na maioria delas, o Leonaldi estava em campo. E eu não sei o que ele vai fazer. Não sei se ele vai pôr o Richelli, se vai pôr o Fraga, se de repente de surpresa aparece o Moisés, pode acontecer. Então, passa pela estratégia e quem ele vai escolher. Oh, mas e o resto, Carlos Henrique? Beleza, a cavalaria vai estar toda pronta, volta todo mundo. Eu não acredito, por exemplo, em Bárcia de começo de partida. Não é possível que ele vai escalar o Bárcia, com todo respeito ao jogador. Mas passa por quem ele vai escolher no meio campo. Por quê? Porque também o Sport tem um meio campo muito competente. É um meio campo que tem que ser marcado e é um meio campo de jogadores diferentes. Então, passa por essa escolha. Jogo complicado, mas dentro de casa, pelo menos nas últimas partidas, o recorte, principalmente no segundo turno, nas partidas no Moisés Lucarelli, a Ponte tem vencido e tem jogado bem. Espero que hoje repita. E o Hélio dos Anjos terá hoje à disposição no banco de reservas a presença do Ribamar. É uma ótima notícia. Vocês se lembram, o Ribamar se machucou naquele jogo do Campeonato Paulista. Ele até marcou um gol. Dois gols, né? 2 gols. 2 gols. Empate 2-2 com o Ituano. O último jogo do campeonato. O último jogo do Campeonato Paulista, uma cirurgia delicada, tendão de Aquiles, mas ele voltou em tempo recorde. Nem era esperado que ele voltasse nesse campeonato. Conseguiu voltar, semana passada treinou com bola e hoje estará, portanto, à disposição no banco de reservas. É uma ótima notícia, vai incorporar ainda mais o elenco, já que o time da Macaca tem uma arrancada final aí na Série B para permanecer na B-Zona para o ano que vem. Vamos lá, Tigrão, parece que a ordem alienígena, aquela que fica em local incerto e não sabido e toma conta da cabeça dos treinadores. Parece que ela não interfere na cabeça do Hélio dos Anjos nos jogos em casa. Fora de casa, sim, em todos os jogos. Em casa, não. Eu sei por quê. Então, tudo indica que ele vai no 4-4-2 e vai colocar o Fraga para jogar. Tem um bloqueador, Tigrão. Eu acho Instalaram que... um bloqueador lá no Majestoso. Eu acho que no jogo fora, como o time viaja de avião, aí fica lá nas alturas, fica mais perto da ordem alienígena, que ela fica né, no espaço sideral. E de vez em quando dá aquela rasante assim e congela os neurônios dos caras. Não é do Hélio, não é do Moser, dos treinadores em geral. É uma brincadeira respeitosa, de bom humor aqui que o Batista faz há muitos anos. Tem uma ordem alienígena que entra na cabeça do treinador e aí ele faz coisas inacreditáveis. Aí como ele está dizendo agora que o Hélio nos jogos fora é que ele recebe a influência da ordem alienígena, deve ser porque o avião está mais próximo do planeta onde está esta ordem alienígena habitando. Então, como o caminho é mais curto, os caras já descem dentro do avião, que está vizinho, né? Está com 10 mil metros, 10 quilômetros, 11 quilômetros de altura, já está perto aí do espaço sideral. Pode ser por isso. E em casa, como a viagem é mais longa, eles não conseguem chegar. Porque aqui está na Terra, não teve viagem. Estou tentando aqui encontrar na física, na metafísica, na aviação e no cacete A4 alguma explicação, porque tem coisa que realmente não dá para entender. No jogo de hoje tem uma sutileza na substituição do Leonaldi. Qual é essa sutileza? Veja só como é que ganha peso talvez uma possível escalação do Richelli. É que o Richelli é segundo volante. É segundo. Enquanto que o Leonaldi também é segundo. E o primeiro volante da Ponte é o Amaral, que participa inclusive de toda a saída de bola de 3.
Então, o Fraga é primeiro. E o Moisés Ribeiro também é primeiro volante. Então, se ele colocar um desses dois, ele tem que mexer no Amaral. Ele tem que mexer mais na estrutura. Por uma substituição, ele terá que mexer em mais de uma posição. Então, tomem cuidado com isso que eu estou dizendo. Cresce a possibilidade nesse aspecto para o Richelli. Eu não faria nada disso. Eu colocaria o Fraga, quase que junto com o Amaral, né? E aquela liberdade total para o Alisson chegar, para o Elvis chegar à frente e mantendo, evidentemente, o ataque que vem jogando aí e que vem dando conta do recado da Ponte com o Fecim e com o Luca. É isso que eu faria. Agora, se quando for 18 horas, nós fomos dentro do programa do Esporte em Debate da Tarde, divulgar a escalação da Ponte e aparecer o Richelli, a explicação que eu encontro é essa. Ele... Não é que ele tem o estilo, não é que ele se parece com o Leonaldo, muito pelo contrário. É um jogador sem intensidade, enquanto que o Leonaldo é um dos mais intensos do time. Mas, pela questão de primeiro e segundo volante, para não mexer muito com o Amaral, ganha um pouquinho a preferência o Richelli num jogo duríssimo contra um time de orçamento muito alto, que está a 5 pontos do G4. A 5 pontos, tem 40 e o Vasco, que é o quarto colocado, tem 45. Só que tem um Tubarão no meio deles aí. Tem o Londrina com 41. E o Sport sabe que ou ganha esse jogo e começa a ganhar jogo agora, ou ele vai fazer uma campanha tranquila de cumprimento de tabela daqui a 2 ou 3 rodadas, apenas esperando o campeonato acabar, porque não cai mais, já tem 40 e também não vai subir mais se não começar a ganhar jogo agora. Jogo de alto risco para a Ponte, mas mantendo a intensidade que nós vimos contra o Vasco e principalmente contra o Bahia, as chances da Ponte de vitória são boas, mas nem dá para atribuir favoritismo, mesmo com essa performance legal, com esse retrospecto num recorte curto das 5 últimas partidas terem sido vencidas dentro do alçapão de Moisés Lucarelli.